Não tem outro assunto não, né, irmãos? Orei, falei com Deus e a palavra é simples. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Às vezes o pregador quer falar da plenitude, né, da onipotência, né, da ciência do eterno, né, quer falar da quântica, quer falar da... Aí Deus falou, é fé, filho, é fé. Se você não tiver isso aqui, nem esse culto Deus recebe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é emoção, né? Não, faz parte, né? Faz parte. Mas pastor, precisa de tudo isso para fazer um culto? Precisa, meu irmão, precisa. Mas pastor, isso não é um culto, é um show. Eu falei, meu filho, no culto tem show também. Aleluia, show da fé. Deus faz coisa linda, meus amados. Maravilhoso, tudo é dele, né? Para ele e por ele. Então temos que entregar para ele, né? Hebreus capítulo 11, versículo 33, diz assim. Vamos ler comigo? Vamos ver se os irmãos estão com vontade mesmo, né? Daquele jeito, hein? Daquele jeito que só o adorador sabe. 1, 2, 3. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Os quais, pela fé, venceram reinos e praticaram a justiça. E aí alcançaram as promessas. Alcançando as promessas, fecharam a boca dos leões. Eita maravilha. Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram forças. E na batalha, se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é você. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, meu amado irmão, como é importante. Como é importante se achegar a Deus com fé. Como é importante nós chegar a Deus da maneira que a palavra de Deus nos orienta. Fazendo assim, as nossas defesas chegam baixas, né? Não recebe nada. A defesa chega baixa, o coração fica mais adorador, a palavra de Deus entra com mais propriedade, o milagre é realizado, a esperança é acesa e a fé é fortalecida quando a gente age dessa maneira. Com fé. Faz eu me lembrar de uma época que eu estava lendo a Bíblia demais, sabe? Hoje eu, graças a Deus, vivo de reservas, né? Vivo das gordurinhas que eu conquistei lendo a palavra. Mas tinha uma época que eu estava mais, né? Umas vistas melhor, conseguia ficar 6 horas, 8 horas lendo a Bíblia, assim, ó, uma do lado da outra, Bíblia Thompson, Bíblia Genebra, Bíblia de Estudo Vida, Bíblia de Estudo Almeida, Bíblia Shed, né? E naquela época eu fui para a igreja, todo poderoso, né? Aí já passei na casa do coleguinha, vamos comigo. Passei na casa do outro, vamos comigo. Levei 3 para a igreja. Né? Do jeito que os crentes fazem, né? Que se a igreja não fizer assim, a igreja não cresce. Não vira missa, né? Tem que trabalhar. Aí, cheguei lá na igreja, a igreja tinha 3.000 membros. Foi a igreja que eu casei. Não vou falar o nome não, né? Fica para a imaginação. Aí entrei lá, sentei, não tinha muito lugar, né? Então separou a gente, ficou um para lá, outro para cá, e eu estou ali, aí o pastor chegou a hora da palavra. Falei, eita, papai, agora, né? Só que naquele dia foi diferente. O pastor pegou, começou a pregar, e ele pregou de um jeito, sabe? Que eu achei, não, assim não. Assim não tem, não. Falei, não tem como aceitar Jesus desse jeito, não. E foi, ele estava falando do lobo, né? Ah, lobo terrível, né? Ah,
não passa na minha frente não, lobo. O homem estava pregando assim, sabe? Falou, como pastor, eu vou dar uma disciplina em você, viu? Mas como homem, ele falou, se fosse com a minha mulher, eu ia te pegar, rapaz. Sabe, o pastor falando assim, eu olhei e falei, rapaz. Falei, meu Deus, né? Eu, não, senhor, está errado. Logo hoje, e eu olhava para a cara dos irmãos que eu levei. E falei, não, aí fica difícil. Aí quando acabou o culto, o homem fez o apelo. Foi 18 almas para Jesus. E os que eu levei foi também. Eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu virava para um assim, e falava, que culto, irmão! Virava para o outro, irmão. Sabe quando a língua quer ficar coçando assim, para reclamar? Mas não consegui, porque todo lado que eu virava era rajada. Aí eu falei, meu Deus do céu, a fonte de água viva jorrou aqui dentro e não caiu na minha vida? É isso mesmo? Meu pai amado, irmão, tem fonte de água viva jorrando aqui dentro, crente. Não fica esperando do seu jeito, não. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Receba a palavra de Deus do jeito que ela vier. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela sai quentinha do céu. Mas se você deixar, ela vai entrar fervendo no teu coração. É do jeito dele. É como ele quer. Louvado seja Deus, aleluia. Às vezes ele precisa estraçalhar um ou dois, né? E balançar o coração do outro. E fazer o outro chorar. Mas no final vai dar tudo certo, porque é Deus que está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé. Aleluia. Louvado seja Deus. E a fé é tão importante, meu amado. Tão importante. Que em Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus deixou um capítulo todinho para falar daquelas pessoas que foram influenciadas pela fé. Aquelas pessoas que no meio de tantas outras, agiram diferente. Enxergaram algo mais. Abriram mão da força do braço, da força política, ou da força financeira, ou das técnicas humanas, e confiaram na mão de Deus. E Deus saiu abrindo o mar, Deus saiu derrubando muralhas, e Deus saiu fazendo do deserto, irmão, banquete de carne, e Deus no meio da rocha abria a água, e eles bebiam, e Deus fazia com que a sandália deles não estragassem nos próprios pés, porque, louvado seja o nome do Senhor, decidiram olhar e caminhar e agir pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, não se faz o trabalho desse aqui sem fé, não. Há um despertar na vida do pastor, algo ferve dentro do coração dele, e alguém olha e diz, mas rapaz, você tem coragem mesmo, hein? E muitas das vezes até aqueles que a gente mais amamos, olha assim e fala, larga isso, desiste. E a gente fica desesperado, e o coração abatido, meu Deus, e sabe, a solidão brota no coração. E a gente olha com o coração, sabe, sangrando e as lágrimas descendo assim e fala, eu não consigo. Dentro do meu peito está ardendo, e Deus colocou na minha mão, e eu não solto, louvado seja o nome do Senhor, porque nós confiamos que o Senhor está conosco, louvado seja Deus, aleluia. E vai um embora, e vai o outro, e vem traição, e vem decepção, e sabe, irmão, parece que é uma coisa terrível, parece que aqueles que a gente mais ajuda e acolhe, é aqueles que menos se importam. E como aguentar tudo isso? Jesus, eu sempre gosto de falar isso, porque é coisa linda demais. Jesus é muito simples, né? Jesus, ele vinha andando e dando ensinamento tremendo. Aí Jesus olhou assim, e falou assim, se vocês tiver fé, tamanho, desse tamanhozinho assim, tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer assim, para aquele monte, passar de um lado para o outro, e o monte vai. Sabe quem disse isso, irmãos? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso, crente? Cadê a igreja? A igreja está aí? Quem foi que disse isso? Jesus. Quem foi que disse isso? Jesus. Irmão,
Jesus estava nos passando uma verdade tremenda para nós. Jesus estava passando para nós uma arma que o inimigo nunca vai vencer a gente. Ele estava dizendo, ó, se você tiver, rapaz. Aí nessa hora eu olho e falo, meu Deus, então eu tenho menos do que uma. Não foi isso que ele quis dizer, né? Ele quis dizer assim, ó filho, se você tiver um brotinho desse tamanhozinho assim de fé, viu? Você aí, crente, você que entrou aí nessa noite, nessa manhã. Se você tiver um brotinho, viu? De fé desse tamanhozinho assim, ó, tá? E for verdadeiro, vai germinar dentro do teu coração e vai potencializar na tua vida, onde você colocar a planta dos pés, o lugar vai ser abençoado. Deus vai abrir porta onde não tem porta, vai derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Você vai poder até perder uma batalha, mas a guerra você não vai perder nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ensinando isso. Irmãos, a igreja precisa ter fé, irmãos. E tem pessoas que querem viver de coisas óbvias. Fé sem risco. Fé sem risco, pastor. Quer correr risco nenhum. Você está lá e não, Deus vai fazer e plano A, plano B, plano C. Não tem risco nenhum. Não. Fé sem risco, meu amado. Não é fé. É viver de coisas óbvias. Se der, eu vou. Se der, eu vou, né? Diga, eu vou em nome de Jesus. Vai dar. Vai acontecer. É Deus que está nesse negócio aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos conseguir. Vamos fazer. Vamos ultrapassar mais essa barreira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, Deus está falando com você nessa manhã. Tenha fé, meu filho. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tocar uma guitarra sem fé não agrada a Deus, não. Louvar não agrada a Deus, não, sem fé, não. Pregar a palavra por emoção, Não, tem que ter fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, irmãos, aleluia. O fruto da fé é coisa tremenda dentro do nosso coração. Quando a gente fala em fé, a Bíblia vai que vai, né? Coisa maravilhosa, é completa, a bênção é completa. Fé natural, fé como dom, fé como fruto. Tem uma parte que a Bíblia até fala, tem de fé de Deus. Eita, maravilha. Eita, como é que é isso, né? É daquele mesmo jeitinho. Que Deus não é amor? É. E você não tem que ter amor? Tem. Mas o amor não é um dom? É, porque é uma dádiva de Deus, né? Mas quanto mais perto você está de Deus, mais amor você tem. Certo? Então é ter Deus na vida, ter fé de Deus, irmão, é estar cheio de Deus, ao ponto de realizar coisas que nenhum mortal faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a capacidade que Deus deu para a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, ele diz, o escudo da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos ter mais fé, meus amados. Levanta um clamor dentro do teu coração, diga, Senhor, me dá fé, Senhor. Me dá fé. Mas Deus é tão maravilhoso, que em Romanos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Você ouve? Ouvir é se atentar para a palavra. Não é só, né? Não, tem que se atentar. A Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé. E Deus falou com Abel, não falou? Deus falou com Caim, né? Não falou? Falou, Caim, se você ouvir, não vai ter aceitação para você. Se procederes bem, não é assim que Deus fala? Não é? Ei, a palavra está sendo pregada. Adianta pular, irmão, chorar e sair desobedecendo. Não, não adianta não. Os inimigos da fé é pecado, dúvida, medo, desobediência, desânimo, incerteza, falta de conhecimento. É os inimigos da fé. É isso aí que tem matado a fé. É isso aí que tem deixado algumas pessoas em casa. Ah, eu sou igreja, pastor. Você não é igreja, meu amado, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Igreja é quando nós estamos aqui dentro, adorando o nome do Senhor. A igreja é um corpo e você é parte do corpo do Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos vencer a carne. Vamos vencer a carne pela fé. E vamos adorar o nome do Senhor Jesus. E vamos nos prontificar, abraçar a obra de Deus. Nós temos muito que pregar, irmãos, mas nós temos mais ainda que fazer. Louvado seja Deus, aleluia, porque o testemunho é uma pregação tremenda da parte de Deus. É assim que brota a fé no coração das pessoas. Eu lembro quando eu fui para a igreja, sabe, cheguei lá na igreja, irmão, aí acho que eu tinha 7 anos. Cheguei lá na igreja assim, aí eu vi um cara chegando no outro e beijinho. Aí eu pequeno, né, também entrei lá no meio e falei, é assim que cumprimenta? É. Aí tome, levei um também. Aí comecei a olhar, irmão, e a palavra de Deus sendo pregada ali, sabe? Aquilo entrou no meu coração, e eu dentro de mim, eu falei, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Quem nasceu para isso? Levanta a mão. Então levanta, meu amado, não aceita frieza, não aceita tristeza, não aceita comodidade, não aceita, porque o tempo está passando, e nós vamos chegar diante dele, louvado seja Deus, aleluia, e vamos ter que fazer igual o apóstolo Paulo, eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, mas a minha fé está viva, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a gente tem que ter fé até para dar um glória a Deus, depois. Dar glória a Deus sem fé não adianta não, né? Um dia eu sentei na igreja lá, o irmão estava, ó glória, dando os berros lá, e eu virei e falei, rapaz, mas para que isso, né? Sabe, porque quem não gosta, quem não dá, né? Aí o irmão dando uns glória a Deus lá, e chorando na presença do Senhor, e pedindo misericórdia, e eu falei, eita, papai do céu. Falei, vou até orar por ele também, para ver se, né, se sossega esse homem aí. Aleluia. Aí eu fui orar por ele, igreja, olha só. O Espírito Santo bateu no meu coração e falou assim, não ora não, filho, não ora não. Esse aí está comigo. Esse aí é eu que estou tratando, viu? Sabe, crente, quando sua mãe está fazendo a comida, sabe? E você está pulando na panela lá pedindo. Dá logo aí. Passa aí, mãe, estou com fome. Né? Que os meninos... Quem nunca ouviu isso, né? A mãe falando assim, meu filho, não sou fogo, não. Calma, rapaz, né? Quem já viu isso já? Ou foi só na minha casa que eu ficava em cima do fogão? Quem já viu? Levanta a mão aí. Cadê? Criança, fica em cima lá. Eu fui assim também. É uma pressa, né? E a mãe mexendo lá a polenta e fazendo assim, ó, senão empelotava, né? Aí daqui a pouco falava, calma, filho, tem que dar uma mexidinha, né? Tá cru ainda. Calma, deixa eu dar mais umas voltas aqui que vai ficar tudo certo. E o Espírito Santo falou comigo. Eu orando e o Espírito Santo falando para mim, calma, ele está cru ainda. Ele está cru. Deixa eu dar mais umas voltinhas com ele. Deixa eu dar mais uma amassadinha nele. Deixa eu passar ele aqui no meio do funil. E ele vai ficar pronto, louvado seja Deus, aleluia. Deus está fazendo história com você, meu amado, aleluia. Porque pela fé você tem que superar essas dificuldades, aleluia. E a tua versão vai ser melhor do que esta, porque é Deus que controla o processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz, meu amado, que a nossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que é provado no fogo. Louvado seja Deus, aleluia. Vai trazer louvor e glorificação para o nome do Senhor, aleluia. Cadê o louvor e a glorificação? Cadê, aleluia, a sua fé? Provada, provada. Não se esqueça, meu amado, você foi chamado por Deus, mas todos nós que fomos chamados vamos passar por uma prova. Você não quer Deus na sua vida? Deus quer você com ele também. Só que tem que passar, né? Tem que passar. E tem gente que está passando. E tem uns que estão desistindo. Irmãos, nós só vamos nos achegar a Deus depois que passar. Vai vir um aperto. Ou é ou não é. Ou crê ou não crê. Ou cura ou não cura. Ou faz ou não faz. Ou confia ou não confia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Noé, numa época tão remota, a Bíblia diz que nem lá chovia, meus irmãos. E de repente Deus vai lá e fala com ele. Hoje eu peguei você, hein? Só tem ele aqui, né?
Quando for coisa boa, eu viro para cá, tá bom? Quando for, aí eu vou. Bíblia diz que Deus chegou para Noé e disse assim: ó Noé, tá tudo corrompido, viu? Até as criaturas. Tá tudo fora da ordem do que eu fiz. Você vai fazer uma arca, eu vou te dar o projeto, e você vai colocar a sua família aí dentro. E Noé começou a fazer aquela arca, começou a pregar a palavra, mais de 120 anos a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele fazendo a arca, o pessoal passava lá e começava a zombar e rir, e ninguém queria escutar, irmãos. Aí ele falava: olha, vai vir uma chuva tremenda, e vai inundar tudo, e Deus vai extirpar toda a criação da face da terra. Aí eu olhava para ele e falava assim: eita rapaz, esse homem aí está com água na cabeça, né? Esse homem aí, ó, está nas nuvens mesmo, hein? Olha, está viajando. E na hora que veio, né, irmãos? O que aconteceu? Naquela época, viu? Vou estar com a minha família tá aí. Naquela época, os filhos, os genros, andavam com o sogro, viu? Eita, pode dar o glória aí, filho. Não, porque hoje é assim, não, sua missão é sua, né? Amém, tá bom. Não tem problema não, ainda tem fé aqui ainda. Louvado seja Deus. E naquela época as famílias eram mais, né? E todo mundo foi com ele. Podia falar: ele é doido, isso aí é coisa sua. Ah, isso aí é Deus e você. Não, ouviram, foram com ele, construíram a arca, entraram para dentro. E a Bíblia diz que pela fé, ele e a família dele, louvado seja Deus, aleluia, receberam o livramento da parte de Deus. Pela fé, Abraão foi chamado, saiu do meio da sua parentela, e Deus falou: vai para a terra. Que terra, Senhor? Para a terra que eu ainda te mostrarei. Pela fé, a palavra de Deus diz que José foi vendido por seus irmãos, e lá no Egito, no meio da idolatria, no meio de cultura estranha, ele decidiu continuar adorando ao Senhor, e aí foi traído, foi jogado no calabouço, caluniado, humilhado, tido até como um sonhador frenético. E ele vai lá dentro, Deus começa a operar na vida dele, e pela fé, irmãos, o homem fica junto com o faraó, comandando o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Entra comigo nessa história, meu amado. Diante do faraó, ninguém podia nem olhar para o homem parecia que era um Deus. Poucos iam para a presença do faraó para ver. E a Bíblia diz que ele comandava todo o Egito junto com o faraó. E sabe qual era a diferença dele? Por causa da fé dele. Como que o povo sabia quem era José e quem era o faraó? Quando você estava na cadeira. Não senta na cadeira do teu pastor, não. Se é que tem cadeira aqui, não tem, né? Tem não, né? Eu também. Meu carro também. Eu falo lá, a vaga que tem na frente da igreja, eu falo: quem chegar primeiro, né? E cadeira lá, tudo igual também. Amém? Só tinha diferença quando sentava na cadeira. Quando o faraó sentava na cadeira, ele sabia: olha lá, o faraó é aquele ali, ó. Porque José tinha a mesma autoridade no Egito. Por quê? Porque teve fé da parte de Deus. Pela fé, irmãos, Deus chamou um criador de ovelha, cuidador de ovelha, e falou para ele: ó, você cuidou bem dessas ovelhas, agora vai lá e cuida das ovelhinhas de Israel. Ele foi lá, irmão, protegeu, derrubou um gigante, virou um gigante também. E a Bíblia diz que depois ele foi o maior rei de Israel. Por quê? Porque teve fé, porque adorou o nome do Senhor legitimamente. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova do leão porque tinha fé. Agora a igreja do Senhor está marchando na terra, aleluia. E qual é o desafio, pastor? Nenhum, porque a gente não entra, a gente não é bobo. Tem que ter fé, crente. A igreja tem um desafio, viu? Você pode não estar vendo, mas tem. Qual é o desafio? Está todo mundo ficando em casa, faça diferente. Venha adorar o nome do Senhor, tenha fé. Louvado seja Deus, aleluia. Ai, pastor, hoje eu estou com gripe. Vence essa gripe. Ai, pastor, minha costa está doendo. Vai doer mais ainda, que você está ficando mais velho, né? Vai doer mais ainda. Vem assim mesmo. Louvado seja Deus, aleluia. Tenha fé, aleluia, no que você está fazendo. Você é a igreja, você é o sal da terra, você é luz desse mundo. Faça a obra de Deus. Aleluia. Todos eles passaram por dificuldades, por coisas tremendas, irmão. E essa igreja não foi diferente, não. Não foi diferente, não. Se o pastor fosse contar aqui dos testemunhos, ia ser o dia inteiro. E a família? Sofrendo, chorando. Às vezes até faltando as coisas.
Às vezes falta, crente. Às vezes a pessoa olha, né, vê o pastor sério todo, né, paletó no calor desse, né, acha que, paletó hoje é cinza, amanhã é azul, não sei o quê. Às vezes a pessoa acha que não falta nada. Rapaz, somos meros mortais. Somos meros mortais. Às vezes, sabe, pastor, tudo bem, pastor? Pastor, estou ligando para dizer que Deus é contigo, viu? Deus é contigo, pastor. Deus vai honrar, hein? Continua, pastor. O senhor não está sozinho não, pastor. Isso, estou orando aqui, pastor. Estou de joelho, pastor. Irmãos, a gente precisa, mas às vezes não tem não. E sabe quem é que vai lá no coração da gente? O Espírito Santo. Igual ele está aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, aleluia. Procurando corações que queiram ouvir o que ele está falando aqui nessa manhã. Aleluias. Dizendo, eu estou contigo. Se você entrar na batalha, eu vou estar contigo. Se você pisar nos espinhos, eu estou contigo. As águas não vão submergir sobre você. Porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pela fé eles venceram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que ela vai germinar e ela vai crescer, porque ela é autêntica, aleluia, ela é regada na palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, e a prova? E a luta, pastor? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... E as montanhas e vales, e desertos e mares, que a gente atravessa, que nos quer levar para longe dele, mas as nossas provações não são maiores do que o meu Deus, aleluia, e elas não vão impedir, nem me desanimar. Louvado seja Deus, aleluia, porque Deus que chamou, irmãos, e aquele que chamou é fiel, aleluia. Não foi nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu, e a palavra dEle produziu no nosso coração fé, para vencer o impossível, aleluia. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é isso, que pela fé eles venceram reinos, pela fé eles praticaram a justiça, pela fé eles se esforçaram na batalha, na fraqueza eles tiraram força, aleluia. Como é que faz isso, pastor? Pela fé, meu irmão, tenha fé em Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, eles expulsaram o inimigo com a espada. Eita maravilha, né, irmão? Quando a espada está na mão e Jeová manda dar, né? Eita, é comigo, papai, pá, Davi fazia, não fazia? Maravilha, é da raça. É assim que a gente gosta. Com a autoridade do Pai, quem vai vencer, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você, meu filho, aleluia, foi chamado para voar com asas como águia, aleluia. Nós lá de cima com o papai, ó, e as galinhas rodando lá embaixo no vento, olha lá, quis ser galinha, e não quis não, ó, não quis adorar a Deus não, ó, porque só tem águia aqui dentro, é ou não é? Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz, Isaías, né, que voarão com asas como águia, lá em cima, filho, ó, tempestade arrastando as galinhas, ó, leva tudo, lá de cima lá, ó, adorando o papai. Oh, glória, aleluia. Mas isso não significa, né, que não tem que ir para a rocha, né, quebrar o bico, arrancar as unhas, né, tirar as penas, vai doendo, vai, dá e quer. Louvado seja Deus, aleluia. Deus está falando com você, meu filho, está doendo aí, tá? Aleluia, é porque é assim mesmo, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de chegar até o fim, irmãos, é pela fé. Eles disseram isso. Louvado seja Deus. Foram influenciados pela fé. Não tem outra maneira. Quando você abre a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí para a gente ver. Que gostoso, ó. Olha só. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a... Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes vá, pois não foi acompanhada de... por aqueles que a ou... Eita! Está sendo acompanhado de fé essa palavra? Tá? Pela fé, aleluia, venceu o WhatsApp. Pela fé, venceu o TikTok. Pela fé, venceu o videogame.
pela fé, vencer todas essas distrações, aleluia, vencer o cansaço, vencer essa falta de conexão com Deus, pela fé, tem que ter fé. E eu sempre digo, filho, quer se ligar com Deus? Pega a senha do Wi-Fi, glória a Deus e alê, glória a Deus e alê. Fazendo assim você vai estar conectado, não é? Sim ou não? Então você está conectado ou não? É. Dentro da casa de Deus a gente glorifica com a lágrima. Dentro da casa de Deus a gente glorifica batendo palma. Glorifica calado, com o coração fervendo, mas glorifica também, aleluia. Louvado seja Deus, porque tem várias pessoas dentro da casa do Senhor, mas tem que glorificar, tem que se conectar com Ele, porque vai produzir fé. A palavra de Deus diz que para eles, a palavra eles ouviram e para nada valeu. Foi um momento ali distraído. Depois, louvado seja o nome do Senhor, ela não veio acompanhada com fé. Não veio, tem que ser acompanhada com fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem como vencer, irmãos, não tem como vencer, se você não tomar posse dessa obra maravilhosa que Deus pode fazer no teu coração. Louvado seja Deus, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, louvado seja Deus, aleluia. É a nossa fé, meu amado irmão. Você acha que aquele povo rodou o mundo, rodou os muros de Jericó ali sem fé? Você acha que eles entraram ali assim, ó? Não, meu amado. Muitos não sabiam nem o que estava acontecendo. Não sabia não. Mas o que Josué mandou? Josué mandou dar a volta. Vamos dar a volta, vamos lá, todo mundo. Vamos embora. Mas e aí? Faz o que ele mandou. E no final nós dá um grito. Mas vai adiantar o quê, rapaz? Contra lança, espada, escudo. Um grito. Tá doido? Ele mandou, vamos fazer. É, irmão, com coragem, né? Já pensou se na hora do grito fosse... né? Ou então... todo com medo. Vai, deixa ele gritar primeiro que a flecha vai vir na boca dele. Né? Não, meu amado, aleluia. A igreja tem que dar um brado de vitória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos fé, nós estamos adorando um Deus vivo, aleluia. Dentro do nosso coração tem uma fonte que jorra água viva. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa. Oh, glória a Deus, aleluias. Sem fé, nós não vamos conseguir se achegar a Ele não, meu amado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu amado, aleluia. E às vezes eu pergunto para o crente, eu falo, rapaz, o que tu vai fazer quando você vê Jesus? Já pensou já? Eu nem pensei que eu não vou agora, né? Tô novo ainda. Tá novo, é? Já pensou, crente? Pensa aí, o que você vai fazer quando você vê Jesus? Já pensou? Nem pensou, né? A gente acha que vai ficar para semente. Quem vai ficar feliz quando vê Jesus? Quem vai dar um abraço bem gostoso em Jesus? É bem gostoso mesmo. Quem vai? Aleluia, que maravilha. Ei, crente, pode abraçar Ele. Ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Pela fé, Ele disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, estou eu no meio de... Aleluia, olha. Meu amado, é com fé. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, estou eu no meio de... Está melhorando, estou eu no meio de... Aleluia, Jesus está em nosso meio. Abraça Ele nesta manhã. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele não disse estarei, Ele não disse vou estar, Ele disse estou. Aleluia, mas se não misturarmos essa palavra com a fé, nós não vamos ver dessa maneira. Pastor, eu estou enfermo há tantos dias. E está olhando para o pastor, parecendo aquele homem olhando para o tanque, né? Jesus do lado dele e ele olhando para o tanque, esperando a
água agitar. Jesus está aqui, aleluia, Ele te cura. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai sair daqui curado nesta manhã, aleluia. Ele vai arrancar essa depressão nessa manhã, Ele vai tirar esse desânimo nessa manhã, aleluia. Ele vai curar a tua alma, vai curar, louvado seja o nome do Senhor, o teu espírito, porque Deus está aqui nessa manhã, mas você tem que ter fé, aleluia. E ultimamente a gente tem visto, irmão, tem gente que tem mais fé na fé do que fé em Deus. Já viu isso? Tem mais fé na fé do que fé em Deus. Quem tem fé, chega onde quer. É. Quem tem fé, chega onde quer. Tem mais fé na fé do que fé em Deus. Eita, rapaz, é assim, é. Quem tem fé, chega onde quer. Não é assim também, né, irmão? É dosado, né? Aleluia, pelo Espírito Santo ali, ó. Tem hora que Deus vai te dar fé para você levantar um defunto. Mas tem hora que Deus não vai dar, não. Tem hora que Deus vai deixar você quietinho no seu canto. Tem hora que Deus vai te usar rodopiando. Mas tem hora que não vai, não. Mas em nenhuma hora, louvado seja Deus, aleluia, Ele vai deixar você dormir na onde você está aí, não, aleluia. Ele vai tocar sempre no teu coração, para que pela fé você exalte o nome dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque cada detalhe aqui, aleluia, cada instrumento aqui foi consagrado para adorar a Deus. Cada louvor, cada peça, aleluia, cada gesto, cada onda sonora, é para a honra e para a glória do Senhor, aleluia. E pastor, e se não tiver, aleluia, as pedras vão clamar, mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Oh, glória a Deus, aleluia. E essa palavra vem sendo pregada, irmãos, aleluia. E o exército de Jesus está sendo o maior de todas as épocas. É os exércitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu já havia dito, a prova vem, aleluia. Quando tudo parece que está certinho, a prova vem, meu amado, aleluia. E a prova veio sobre a igreja. E agora nós vamos ver a diferença dos que são e dos que não são. Dos que têm fé de verdade e dos que é apenas religiosos. Louvado seja Deus. Olha para dentro do teu coração e diga: Senhor, eu quero ter uma fé assim, pastor. Diga: eu quero ter uma fé assim, Senhor. Como os heróis da fé, como esses homens aqui, como Noé, Abraão, como José, Moisés, Josué, Davi, Daniel. Eu quero ter uma fé assim, Senhor. Eles tinham em comum a confiança inabalável. Eles tinham em comum uma obediência a Deus. Que maravilha, irmãos. Eles tinham em comum uma perseverança. Eles não desistiam. Eles não paravam. Porque a nossa mente, ela tem hora que ela quer nos trair. Mas se a gente continuar, se só colocar as pernas para continuar, aleluias, você vai alcançar, meu amado. Louvado seja Deus, aleluia. Não é aquilo que você entende, e não é aquilo que você já conhece. Louvado seja Deus. É obedecer, é perseverar, é confiança inabalável diante de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente faz tanta visita e às vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: não sei o que essa mulher vai fazer lá. Eu não sei o que ela vai fazer lá. Ela tem fé, aleluia. Ela sabe que o culto pode ter 1 ou 2, mas ela sabe que Jesus vai estar lá, aleluia. E Deus vai honrar a fé dela. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O nosso Deus ainda está sentado no trono. O nosso Deus, aleluia, ainda fala e a terra treme. O nosso Deus ainda fala e abala os céus. O nosso Deus ainda fala e o vento para. O nosso Deus ainda fala e o mar se aquieta. O nosso Deus ainda fala e os demônios saem.
O nosso Deus ainda fala, irmãos, e a morte obedece. Oh, xarabassuriandecandalabás, aleluia. O nosso Deus ainda é Deus, Ele ainda está sentado no trono, a última palavra ainda é dEle, mas nós temos que ter fé, aleluia, inabalável, incontestável diante de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, meu amado. Começa a glorificar o nome do Senhor Jesus e peça para Ele: Senhor, eu quero mais fé. Senhor, aleluia, eu quero estar mais pertinho de Ti, porque a Bíblia diz em Coríntios 13:13, agora permanece a fé, a esperança e o amor, aleluia, louvado seja Deus. A fé é um pilar, a esperança outro pilar, e o amor outro pilar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a fé sem a esperança, ela morre no caminho. A palavra esperança já diz, é esperar continuamente, esperança, né? Estar esperando. E o amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o selo da perfeição. Tudo que fazer com o selinho do amor. Eu faço porque eu amo, eu gosto de fazer na obra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, tudo contribuiu para que não estivéssemos aqui nessa manhã. Cansaço, prova, é carro quebrando, é tudo, é água de carburador, é até vaga para achar, é difícil, né? Eu vou nada, não tem vaga, é uma bagunça, vão até roubar meu carro com essa saidinha. Quem rouba o carro, meu amado, não vai roubar a minha fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tudo contribuindo, aleluia, mas nós todo dia rompendo em fé, todo dia vivendo obstáculos. Fica de pé em nome de Jesus.